Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais fundamentais e, ao mesmo tempo, mais complexos da teologia cristã: a graça de Deus. É uma daquelas palavras que a gente ouve o tempo todo, mas que tem uma profundidade que, nossa, merece uma análise bem cuidadosa. Sem dúvida. É um oceano de significado. E o interessante é que, dependendo de como a gente entende a graça, toda a nossa visão de Deus, de nós e do mundo pode mudar completamente. Exato! E para guiar essa nossa exploração, a gente está com um material muito rico. Estamos nos baseando na teologia sistemática do Wayne Grudem, que dá uma estrutura bem clara. Num estudo que compila a visão de vários pastores brasileiros bem influentes, e também num artigo mais prático, assim, da editora Mundo Cristão. E tem também a análise do Luiz Saião, que eu acho que já começa quebrando paradigmas. Totalmente. Então a nossa missão aqui é desvendar as várias camadas da graça, né? O que é essa tal de graça comum, que supostamente todos nós experimentamos? E como ela se diferencia da graça que salva? E na prática, o que isso significa para o nosso dia a dia? E esse ponto do Saião é o lugar perfeito para a gente começar, porque ele desafia uma ideia muito comum mesmo. Qual ideia? A de que a Bíblia é dividida. Tipo, Antigo Testamento é a era da lei, do rigor, do olho por olho. Ah, sim. E o Novo Testamento é a era da graça, do amor, do perdão. É quase um clichê, né? O Deus do Antigo Testamento versus o Deus do Novo Testamento. Exatamente. Mas o que o Saião argumenta, e ele se baseia na própria narrativa bíblica para isso, é que essa dicotomia é falsa. A graça não é uma invenção do Novo Testamento, sabe? Ela é o motor da história desde o comecinho. Pensa na história mais fundamental de Israel, o Êxodo. Deus não deu um conjunto de regras para os israelitas escravizados no Egito e disse: olha, se vocês cumprirem tudo isso aqui, eu liberto vocês. Não, de jeito nenhum. A libertação veio primeiro. Foi um ato de resgate, assim, totalmente imerecido por eles. Precisamente. Foi pura graça. E só depois da libertação, quando eles já estavam livres, no caminho, é que Deus entrega a lei no Monte Sinai. Entendi. Nesse contexto, a lei não é um obstáculo para a graça. Pelo contrário, ela é uma expressão da graça. Era a estrutura que Deus deu para que um povo recém-liberto, um povo pecador, pudesse viver em comunidade e se relacionar com um Deus santo, sem se autodestruir, sabe? A lei era um presente. Por que a lei parece tão central e às vezes tão punitiva no Antigo Testamento? Como essas duas coisas convivem? Ótima pergunta. A lei funciona como um diagnóstico. Ela mostra o padrão de santidade de Deus e, ao mesmo tempo, ela revela a nossa incapacidade de atingir esse padrão por conta própria. A punição não era o objetivo da lei, mas a consequência de quebrar a aliança que a própria graça estabeleceu. A lei, na verdade, apontava para a necessidade de uma graça ainda maior. Ela estava preparando o palco. Entendi. Então a graça não é a ausência de regras, mas o poder que vem antes e nos capacita a lidar com elas. Isso já muda tudo. E acho que é um bom gancho para a gente começar pela manifestação mais ampla dessa graça. Aquela que, segundo as fontes, atinge a todos, né? A tal da graça comum. Ok, vamos desvendar isso. O Wayne Grudem define a graça comum de uma forma muito útil. Ele diz que é a graça de Deus pela qual ele concede inúmeras bênçãos a toda a humanidade que não fazem parte da salvação. E a palavra comum aí não é no sentido de ordinária, né? Não, de jeito nenhum. É no sentido de compartilhada por todos, crentes e descrentes. Mas de onde vem essa ideia na Bíblia? Porque, assim, à primeira vista, parece contraintuitivo Deus derrama bênçãos sobre pessoas que, em tese, o rejeitam. A base clássica que o Grudem e outros teólogos usam é um trecho do Sermão do Monte, em Mateus 5. Lá, Jesus diz que o Pai Celeste faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ah, claro. Distinção de mérito moral ou espiritual. E o Grudem torna isso muito concreto, né? Ele fala da esfera física, o ar que a gente respira, a comida que nos alimenta, a medicina que nos cura. Exato. Para um teólogo como ele, cada respiração de uma pessoa que se rebela contra Deus é, em si, um ato de graça.
É uma sentença de morte adiada pela misericórdia. Nossa, que forte isso! E ele expande isso de uma forma que eu acho fascinante para a esfera intelectual. A capacidade humana de criar arte, de fazer ciência, de desenvolver tecnologia, Gruden vê tudo isso como manifestações da graça comum. Ele tem uma frase que faz a gente parar para pensar. Toda vez que você entra num supermercado e vê aquela abundância, ou dirige um carro, ou usa um smartphone, você está, na verdade, experimentando os resultados da graça comum de Deus, Uau! que permitiu que a inteligência e a criatividade humanas florescessem. É uma perspectiva poderosa. Tira essas coisas do campo do acaso ou do puro mérito humano e as coloca sob a ótica de um presente. E é fascinante conectar isso com o que você disse antes sobre o Sion e a lei. Como assim? Se a lei foi uma estrutura de graça para Israel, talvez a razão, a lógica, o método científico sejam uma espécie de estrutura de graça comum para toda a humanidade florescer, mesmo sem reconhecer a fonte, sabe? Que bela conexão. É exatamente isso. E o Gruden ainda aponta uma terceira esfera, a moral e social. A existência da consciência, que nos diz o que é certo e errado, a formação de famílias, de governos, de sistemas de justiça. Mesmo em sociedades que não têm nenhuma base cristã, existem freios que impedem que o mal e o caos tomem conta completamente. Esses freios, para ele, são a graça comum em ação, preservando a sociedade. Mas, e aqui vem o pulo do gato, certo? O Gruden faz uma ressalva muito importante sobre os limites dessa graça. Fundamental. Ele enfatiza que a graça comum não salva. Ela pode refrear o pecado, pode levar uma pessoa a fazer atos de bondade que beneficiam a sociedade, mas ela não muda a inclinação do coração humano. Entendi. Uma pessoa pode ser um cientista brilhante, beneficiário da graça comum intelectual, e ainda assim estar completamente alienada de Deus. As boas ações nesse contexto não acumulam pontos para a salvação. Essa distinção é fundamental, então. A graça comum mantém o mundo de pé, o torna habitável, até belo, mas não resolve o problema central do coração humano. E imagino que seja aí que a conversa precise ir agora, para a graça que as fontes dizem que faz exatamente isso. É aqui que fica realmente interessante, né? A graça salvadora. Sim! Agora a gente entra no coração do evangelho cristão. E aqui o texto de referência citado em praticamente todas as fontes é Efésios 2, 8, 9. Pode ler pra gente? Claro! O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A mensagem parece ser de uma clareza cortante. Salvação não é salário, é presente. Não é conquista, é dom. E o Estula sobre os pastores brasileiros traz uma citação do Josemar Bessa que resume isso de um jeito inesquecível. Qual é? Ele diz: minha salvação está em cada gota do sangue de Cristo e em nenhuma gota do meu suor. Uau! Uma frase potentíssima. Ela encapsula perfeitamente a doutrina da sola gratia, ou somente a graça, que foi um dos pilares da Reforma Protestante. A exclusão total do mérito humano, né? Exatamente. A exclusão radical de qualquer mérito humano no processo. Não há nada que a gente possa fazer para merecer ou para contribuir para o nosso resgate. Certo, a salvação é 100% graça. Mas é a partir desse ponto que as fontes mostram que surge um dos debates teológicos mais intensos da história da Igreja. Como exatamente essa graça salvadora opera em nós. Exato. A questão central é a interação entre a ação de Deus e a resposta humana. De um lado, a gente tem a perspectiva que ficou conhecida como calvinista, defendida no estudo por teólogos como o Augustus Nicodemos. A visão deles é chamada de graça irresistível ou graça eficaz. O que isso significa na prática? Significa que a graça salvadora de Deus não é só uma oferta passiva, mas uma ação poderosa e soberana do Espírito Santo no coração daqueles que Deus escolheu salvar. Essa ação é tão eficaz que ela vence a resistência natural do ser humano ao Evangelho, que é descrito como espiritualmente morto.
A pessoa então responde com fé, não porque a vontade dela foi mais forte, mas porque a graça de Deus a regenerou e a tornou disposta a crer. Entendi. A salvação é, portanto, uma obra exclusiva de Deus, o que os teólogos chamam de monergismo. Então, nesse modelo, a fé não é a causa da salvação, mas a primeira evidência de que a graça de Deus já operou ali. Perfeitamente colocado. Do outro lado do espectro, a gente tem a perspectiva arminiana, que defende a graça resistível. Certo. O estudo menciona o pastor César Cavalcante como um dos expoentes dessa visão nos debates atuais. Para eles, a graça de Deus é igualmente necessária para a salvação, mas ela não é coercitiva. Ela pode ser rejeitada. Exatamente. Deus, através do Espírito Santo, age em todas as pessoas, capacitando-as a responderem ao Evangelho, mas a vontade humana retém a liberdade final de aceitar ou de resistir a esse chamado. E como isso muda a dinâmica? Muda bastante. Nessa visão, a salvação é uma cooperação ou sinergismo, embora a iniciativa e o poder sempre venham de Deus. A graça torna a salvação possível para todos, mas a decisão final de crer cabe ao indivíduo. É crucial dizer que ambas as visões afirmam que a salvação é pela graça, né? A divergência está na mecânica. Exatamente. O debate não é sobre graça versus obras, é sobre como a graça funciona. É um debate fascinante, com implicações enormes. Imagino que a forma como se vê isso afeta tudo, desde a segurança na salvação até a maneira como se evangeliza. Sem dúvida. E é um debate que as fontes mostram que está longe de acabar, o que demonstra a profundidade do mistério que a gente está tentando compreender. Certo. Então, o que tudo isso significa? Já vimos a graça que sustenta o mundo e a graça que salva a alma. Mas e depois? A graça é só o portão de entrada para a vida cristã ou ela continua a ter um papel? O que acontece no dia a dia? Essa é a terceira camada e o artigo da editora Mundo Cristão foca justamente aí. A conclusão deles é clara. A graça não é só o ingresso para o show. É a energia que mantém as luzes acesas a noite inteira. É o combustível para a jornada toda. Exato. E eles usam um exemplo muito forte do apóstolo Paulo para ilustrar isso. O famoso espinho na carne de 2 Coríntios 12. Ah, sim. Ele tinha uma aflição terrível, né? E orou para que Deus removesse. Repetidamente. E a resposta de Deus não é a cura, mas uma declaração que se tornou um pilar para a teologia da graça. Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Essa ideia de que o poder se aperfeiçoa na fraqueza é algo que na prática é muito difícil de aceitar, né? Muito. Nossa cultura inteira é sobre projetar força e competência o tempo todo. Como a graça, segundo as fontes, nos ajuda a viver nessa contramão? Ela nos liberta da tirania da performance. A lógica do mundo diz: seja forte, seja autossuficiente. A lógica da graça diz: exatamente na sua fraqueza, no seu cansaço, no seu não dou conta, que o meu poder tem um espaço perfeito para atuar. Entendi. A graça se torna a força que nos sustenta quando as nossas próprias forças acabam. É o que nos permite continuar, não por heroísmo próprio, mas por dependência de um poder externo. Mas isso nos leva a uma tensão que as fontes também abordam. Alguém poderia ouvir tudo isso e pensar: ótimo, se a graça cobre tudo e atua na minha fraqueza, então posso relaxar e viver de qualquer jeito. A graça como uma licença para pecar. Exato. É um erro de interpretação tão antigo quanto o próprio apóstolo Paulo, que teve que combatê-lo. O artigo da Mundo Cristão cita outro texto dele, da carta a Tito, que é um antídoto direto para esse pensamento. O que ele diz? Diz assim: pois a graça de Deus foi revelada. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Ah! Veja bem, a graça não apenas perdoa, ela instrui, ela ensina, ela treina. Ou seja, a graça tem um poder transformador embutido nela. Não é só um perdão judicial, é uma força que muda o caráter. Exatamente. A verdadeira experiência da graça não produz complacência, mas gratidão. E a santidade, a busca por uma vida que agrada a Deus, deixa de ser uma tentativa desesperada de merecer o favor dele. E se torna uma resposta de amor a esse favor que já foi recebido. Perfeito. A motivação muda radicalmente, do medo da punição para o deleite na relação. É fascinante como o artigo ainda consegue conectar esse conceito teológico tão profundo a benefícios observáveis no mundo de hoje.
Eles mencionam um estudo da Harvard Medical School. Sim, é uma ponte interessante. O estudo mostrou que práticas espirituais que estão no coração da experiência da graça, como a fé, o perdão, a gratidão, estão associadas a uma maior resiliência emocional, menores níveis de ansiedade e depressão. Uau! Não é que a ciência prove a graça, claro, mas ela consegue observar os frutos de se viver dentro dessa estrutura de pensamento. Mostra que a graça não é só uma ideia abstrata, é uma força que de fato cura e fortalece. Que percurso! A gente começou com a graça na chuva que cai sobre todos, na ciência que avança, a graça comum. Passamos pelo coração do Evangelho, a graça que salva de forma imerecida, um ponto de debate teológico profundo. Sim. E terminamos com a graça como essa força diária que nos sustenta justamente quando somos mais fracos e nos ensina a viver de uma nova maneira. É um conceito que realmente permeia todas as esferas da existência, da criação, à redenção e à vida cotidiana.